O Republicanos afirmou que o senador Cleitinho não será o candidato do partido ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. A sigla afirmou que ofereceu condições políticas para viabilizá-lo, mas que a candidatura nunca foi formalmente assumida. O partido diz ainda que a construção de um projeto coletivo para o Estado foi comprometida por sinais contraditórios, sucessivos recuos e indefinições por parte do senador. O Republicanos também cita a ausência de Cleitinho na convenção estadual como um fato político objetivo que influenciou a organização da chapa. Para a legenda, a falta de confirmação dessa candidatura levou partidos aliados a reorganizarem seus projetos eleitorais. Pedro Venceslau, a gente tem, nesse caso, o partido desembarcando do candidato não contrário. Ontem a gente trouxe aqui, teve reunião dos caciques ali dos partidos de direita de Minas Gerais, tentando entender exatamente o que iria acontecer com essa candidatura, Cleitinho estando à frente nas pesquisas, né, tendo vantagem em relação aos outros candidatos. O que essa indefinição... Cleitinho sinalizando num vídeo por inteligência artificial que iria embarcar nessa disputa. O Republicanos dizendo que não tem mais tempo. Ontem me contaram isso, inclusive, alguns integrantes que acompanham isso. Olha, está em cima da hora, não dá mais para a gente ficar esperando uma decisão de Cleitinho. O que isso causa nesse tabuleiro de Minas Gerais? Favorece, obviamente, o campo da esquerda. Tem petista achando que, inclusive, o candidato da sigla, que vai ser o Patrus Ananias, passa a ter alguma chance de vencer a eleição. Até pouco tempo atrás, a indefinição era dos dois lados. O primeiro era Rodrigo Pacheco, candidato do presidente Lula, depois Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, que também acabou não aceitando, até que o próprio presidente Lula entrou em campo definindo o Patrus Ananias, porque a leitura era que não dava mais para esperar. Porque uma disputa eleitoral do porte de Minas Gerais exige estrutura, ou seja, exige uma organização prévia. Para vocês terem uma ideia, nesse momento agora já tem candidato gravando para o horário eleitoral que vai ser em agosto, especialmente aqueles candidatos que têm muito tempo na televisão. Já tem candidato com estrutura montada, comitê, assessores, agenda já espalhada pelo Estado. E aí, então, no caso da direita em Minas Gerais, essa indefinição do Cleitinho atrasou toda a montagem dessa estrutura. Era para, nesse momento, a direita já ter um candidato, era para a direita ter um marqueteiro, era para a direita ter uma linha de campanha, era para a direita, inclusive, já estar rodando o Estado atrás de votos e de aliados. Mas os prefeitos, os políticos do interior, esse ecossistema político que mobiliza uma eleição para governador, está em compasso de espera no campo da direita. No campo da esquerda já há uma definição. Então, agora, corre-se contra o tempo, no caso do PL, para definir um candidato que provavelmente não vai ter o mesmo recall, a mesma força eleitoral que teria o Cleitinho. Porque se ele entrasse na disputa encabeçando essa chapa, ele seria o franco favorito. Ele lidera em todas as pesquisas, em todos os cenários, como uma espécie de candidato outsider, que não tem a rejeição que tem outros candidatos e também não enfrenta essa questão da polarização antipetismo, antibolsonarismo. Por mais que ele seja um nome identificado com a direita, ele não é um bolsonarista raiz. Inclusive, ele em alguns momentos discorda do bolsonarismo. Ele apoiou, por exemplo, o fim da jornada 6x1. Então, era uma candidatura que daria outro perfil para a disputa em Minas Gerais, que é um estado que sempre, desde a redemocratização, definiu a eleição no Brasil. Quem venceu em Minas, vence a eleição presidencial.